Olá! Começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, as aulas foram sobre direito civil, mais especificamente sobre a lei do inquilinato. E quem esteve com a gente foi o professor Marcos Vinícius, que hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça para um bate-papo. Vamos falar um pouco da sua carreira, das suas escolhas e do mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Mari. Bom, quero começar então falando um pouquinho sobre o curso que a gente viu essa semana, um assunto bem atual e que está presente na nossa vida, né, professor? É verdade, é um pequeno fragmento de um grande rio, né? Dentro do rio, vou chamar assim, né, do direito civil, nós temos várias segmentações. Uma delas, que é uma segmentação que tem um braço com direito civil, mas ela é muito multidisciplinar, que é o direito imobiliário, e também tem várias segmentações. Mas especificamente aonde a gente conversou essa semana sobre os contratos de aluguel pela lei do inquilinato, né? Aquela ideia do direito de preferência do inquilino, ação de despejo, as locações comerciais. A gente tratou nessa semana sobre esse pedacinho aí do direito. Professor, e não é uma matéria obrigatória nas grades, né, o direito imobiliário. Então, na faculdade, o aluno não se aprofunda nisso. Por que você teve esse interesse, então, de se especializar nessa matéria? Falando primeiro um pouquinho da faculdade, você não vai encontrar essa matéria, eu pelo menos não conheço, direito imobiliário, porque o direito imobiliário ele acaba sendo um curso de pós-graduação, justamente pelo fato dele ser multidisciplinar e ter várias intrincações, né? Então eu tenho o casamento do direito civil com o direito ambiental, com o direito administrativo, enfim. Então realmente você não vai encontrar isso de modo específico na faculdade, eu não vi. E eu cheguei aqui um pouco sendo levado pela vida, né? Não foi exatamente um projeto original, foi um projeto que foi sendo construído pelas oportunidades que foram sendo abertas para mim. No mercado de trabalho mesmo? Pelo mercado de trabalho. Que bacana. E o direito, como é que ele entrou na sua vida? A gente falava ali nos bastidores que não foi a sua primeira opção, né? Na verdade, o direito, assim, o meu pai, ele é formado em direito, né? Advogado, mas ele não é militante. Mas ele gostava muito do curso. E ele insistia muito que eu fizesse o curso. E eu simplesmente eu rejeitava de modo forte, veemente. Na verdade, eu não sabia o que eu queria. Ainda estava naquela fase de perdido, assim. Eu acho que é uma etapa comum, né, para todo o jovem, né? Tá numa etapa ali de formação. E eu também estava, né, não sabia absolutamente o que eu queria. Tinha a ideia de fazer ciência da computação, por exemplo. Na escola eu era bom nas exatas, né? E não na humanas. Exatamente. Eu era bom na matemática e na física, e então a minha ideia era fazer outra coisa. Mas também por razões de praticidade, a faculdade era perto da casa onde eu morava, por esses fatores mais ou menos aleatórios. Para agradar o pai. Por aí vai. Eu fiz 2 cursos, na verdade. Eu fiz o curso que meu pai queria e o curso que eu queria fazer. Eu fiz o curso de Direito. Falar que ele queria era injusto, mas enfim, né? Foi um pouco, orientação paterna. E eu fiz filosofia também. Olha, eu fiz 2 graduações. Mas que também conversa com o direito, né? Conversa quando você consegue ter a visão profunda do direito. Só que para você ter a visão profunda, é necessário que você avance um pouco. A faculdade, as graduações costumam não nos dar isso. Ou vou até dizer de outra forma, né? Nós temos colegas professores muito bons, claro, tanto em particulares como em públicas, mas assim, eu acho que o aluno não está pronto. E ele vai assimilando isso ao longo da sua vida de estudo e de sua vida de trabalho. Mas sim, quando você enxerga que, na verdade, o direito não é a letrinha da lei, o direito é a filosofia por trás da letra da lei. E você começa a entender o casamento aí da filosofia com o direito. Professor, você fez mestrado em filosofia. Fiz. Teve também um pouco de direito aí nessa pesquisa ou não? Não, na verdade, de modo direto, não. Na verdade, quando eu terminei a minha graduação em filosofia, eu terminei primeiro a graduação em direito, eu graduei primeiro em direito, estava advogando, mas muito superficialmente, aquela coisa, né, como a gente brinca, conversando, a gente fala assim que a primeira área de atuação é sempre o direito de família, né, que é o direito do seu pai, da sua mãe, do seu tio,
Então, todo mundo pede um conselho, pede uma ajuda. Estava meio nessa fase, aí eu estava terminando a minha graduação de filosofia e eu emendei para fazer o mestrado na mesma instituição que eu estudava, na filosofia. E naquele momento eu gosto muito até hoje, mas assim, perdi um pouco o foco, né? Estou com foco muito no direito. Mas naquele momento eu estava estudando muito filosofia antiga. Então fui estudar os pré-socráticos lá na Grécia Antiga, que se você puxar vai ter uma conexão, mas assim, não é uma conexão muito direta. Uhum. Aí, lógico que o mestrado, doutorado, não se reduz à sua área de interesse. Você faz disciplinas e você tem aí uma abertura de leque de aprendizado. Para mim foi importante porque eu fiz, por exemplo, no meu mestrado eu cursei hermenêutica, né? E foi um conhecimento bem bacana que depois a gente traz para o direito também. Você consegue aplicar, né? De uma Exatamente. forma ou de outra. Hoje, então, professor, você praticamente trabalha, então, com a questão do direito imobiliário, presta assessoria para condomínios e imobiliários, então o seu dia a dia é mesmo essa questão de contrato, de execução? Na minha atuação, que não necessariamente será a atuação de todo mundo, mas eu tenho essa ambivalência, porque eu trabalho no litigioso e trabalho no consultivo. Então, a gente tem o nosso cliente, pessoa jurídica imobiliária, e não é bem uma pessoa jurídica, mas vai lá uma entidade condominial, né? Tem aquela relação com o síndico, com o administrador imobiliário, e a gente tem uma atividade consultiva, né? Na imobiliária. A gente fez o nosso curso agora, foi o curso de locações, né? Lei do inquilinato. Então, como é um bom contrato, cláusulas que protegem um locador, de repente a discussão sobre as garantias locatícias, são temas constantes e por mais que você fale, você tem que falar de novo e você tem uma atuação consultiva na orientação preventiva. Mas a gente trabalha para as coisas a gente trabalha para evitar problemas, mas às vezes os problemas acontecem, então a gente acaba indo para o judiciário também. Então aí as ações judiciais, às vezes até contra a imobiliária na condição ali de prestadora de serviço, mas basicamente a imobiliária representando o cliente dela, né, o proprietário do imóvel, quando tem que cobrar um aluguel, fazer um despejo, por aí vai. Essas são as ações mais comuns, professor, no dia a dia assim que você trabalha? Porque no meu dia a dia, o despejo, a cobrança, nas locações comerciais nós fazemos as ações renovatórias. A ação renovatória é uma coisa interessante porque ela não é exatamente falada. Igual o despejo é muito falado. A renovatória, ela é uma ação típica do inquilino de locação comercial. Um lojista. Um empresário que alugou um imóvel para montar uma loja. Você conversa com ele e ele não sabe disso. Ele deveria saber, né? Então, aquele ponto comercial que ele trabalhou, ele, de repente, está numa negociação difícil com o proprietário quer cobrar demais, ou eventualmente até nem quer cobrar nada, quer extinguir o contrato, vai chegar, vai terminar o prazo, e o lojista fala, pô, onde é que eu vou? Fala, você não vai para lugar nenhum, você fica aí, tem uma ação que te protege, chama ação renovatória e a gente vai brigar por você, né? Mas isso se aplica em quais casos, professor? Locações comerciais. Apenas? Apenas, locações comerciais. Claro, tem os requisitos, a gente tratou disso na aula, né? Mas, grosso modo falando, o inquilino de locação comercial, ele tem, preenchidos os requisitos, o direito de permanecer no lugar. Ele faz a renovação forçada. Que interessante, bacana. Professor, agora, quando não tem jeito, não se chega a um acordo ali informalmente e a questão realmente vai para o judiciário, o primeiro passo é tentar a conciliação ou a mediação? Eu acho que sim, com algumas ressalvas da prática. Às vezes na prática, você tem a clara percepção que você não tem espaço para conciliação. Não é bem o que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, né, um consumidor comprou um produto de uma grande empresa, de qualquer natureza, né? Às vezes passagem aérea, às vezes telefonia, às vezes qualquer coisa. Plano de saúde, enfim. Por experiência, a gente tem uma visão que a empresa ela nunca quer negociar. Claro, ela vai te fazer uma proposta muito ínfima, mas o direito propriamente dito, aquilo que o teu cliente perdeu ali, geralmente a gente não tem muito sucesso. Mas na negociação. Mas quando você tem uma relação menos desnivelada, né, dois particulares, ou até empresa com empresa, uma relação mais equilibrada, tem uma margem muito boa para você buscar a autocomposição sem precisar recorrer ao judiciário,
que com todo o mérito que o judiciário merece, mas nós temos um acúmulo de trabalho que gera demora, nós temos decisões equivocadas, a gente encontra essa realidade também. Então é muito melhor se você conseguir buscar autocomposição do que você ir no judiciário, que vai ser oneroso, gasta de dinheiro, gasta de tempo, enfim, né? Professora, sobre conciliação, a gente tem uma pergunta, é do Ronaldo, de Ribeirão Preto. Vamos ver. Professor, como ser um bom conciliador? Como atuar preventivamente na mediação de conflitos e alcançar as melhores soluções sempre que possível? Tem essa dica aí para dar para o Ronaldo? Eu acho que o Ronaldo, ele tocou num ponto que até um pouco longe do senso comum, no sentido de que o advogado, ele não é só o advogado do processo, assim, o advogado da briga. Uhum. Inclusive, quando eu trato com o meu cliente e a gente está numa fase de negociação, eu sempre falo isso, olha, nunca fale que você tem um advogado com você, porque a palavra advogado me parece, a minha impressão é essa. Mas calma que eu vou explicar um pouco melhor, mas eu quero dizer assim, a minha impressão é que a sociedade, modo geral, cultura geral, escuta a palavra advogado como sinônimo de alguém que vai te processar e vai... Uhum. E na verdade eu falo, olha, fala que você está com uma consultoria jurídica. Não já soa não mais... é mentir, mas assim, em vez de você usar a palavra que tem um conteúdo emocional mais pesado, mais da briga, usa uma palavra mais atenuada, porque você se torna mais receptivo, né? Essa é a minha orientação. Uhum. E o que eu ia dizendo é que o Ronaldo, ele viu algo que geralmente não se vê. O advogado não é só processar os outros. A gente também trabalha construindo pontes, né? Vamos dizer assim, né? De repente você tem um negócio que você precisa estruturar de uma forma viável e sustentável. E uma parceria com um jurídico bom que vai te orientar, como você fazer seu contrato social, como você fazer a sua relação contratual com a outra parte. Isso tudo é um trabalho de advogado. E quando tem o problema posto, também. A gente começa pela conversa. Vem cá, será que a gente não pode superar isso aqui na autocomposição? E aí a postura de conciliador é sempre a postura de ouvir o outro. Porque muitas vezes você descobre que eles estão brigando por algo que não precisaria ter uma briga. Às vezes alguém de fora já esclarece. Exatamente. Às vezes a simples informação dissolve o conflito. Às vezes você entende a necessidade da, vamos chamar assim, parte contrária, né? Uhum. Às vezes você ouvindo e entendendo o que ele precisa, você consegue orientá-lo ou orientar o seu cliente, que o objetivo que ele almeja não precisa ser alcançado por aquele caminho, tem uma outra alternativa. E a gente consegue conduzir aí para uma conciliação. Tá certo. Professor, vamos fazer uma pausa então rapidinho? Vamos. No próximo bloco, então, a gente fala mais sobre mercado de trabalho e as oportunidades para os recém-formados. Não saia daí. O Saber Direito Profissão está de volta e agora a gente fala um pouco mais sobre as possibilidades de carreira para quem decide investir no direito civil. Professor, direito civil, então a gente já introduziu aí no primeiro bloco que é uma ampla escolha, né? Existem vários caminhos para esse aluno seguir. Eu costumo dizer em sala de aula que o direito civil é a mãe de todo o conhecimento jurídico, ele vem do direito civil. Pô, é uma brincadeira com fundo de verdade, vamos dizer assim, porque o nosso direito, ele tem raiz romana. O direito brasileiro tem raiz romana. É claro que modernamente nós incorporamos elementos de outras culturas jurídicas, mas a origem é romana. E lá no direito romano original era o direito civil, era tudo junto, né? Então essa ideia da origem. Ao longo da evolução histórica, as disciplinas foram sendo especializadas, né? Por exemplo, o direito do trabalho, no fundo ele é um contrato, só que se criou uma disciplina específica para aquele contrato específico. E esse caldeirão, esse manancial, ele permanece nesse nosso nome direito civil. E lá dentro tem muita coisa mesmo. Então nós temos, por exemplo, grosso modo falando, só para ficar no Código Civil, né, as regras de inventário, partilha, sucessões. Isso está dentro do direito civil, mas você pode ter uma especialização autônoma aí. Você tem as regras de direito de família, também é a mesma coisa. Você pode especializar só fazer questões de família. E você pode ainda se especializar ainda mais. Falar, não, vou fazer só ação de alimentos, só divórcio. É claro que na vida a gente acaba fazendo um pouco
um apanhado geral, mas você tem os advogados super especialistas, né? Na minha área, eu tenho uma atuação forte com contratos, mas também dentro de contratos, aí você tem uma visão geral e tem pessoas muito especialistas num contrato específico. Eu estudo bastante o contrato de aluguel, estudo bastante o contrato de compra e venda. São contratos ligados aí à atuação do direito imobiliário, por exemplo, né? Outras pessoas talvez trabalhem de modo mais forte com contrato de prestação de serviço, sei lá. Então, tem uma amplitude muito grande. Então, vamos falar especificamente do direito imobiliário, né? Se esse aluno se interessou, viu o seu curso, gostou da matéria e quer seguir nesse ramo, onde que ele pode trabalhar, professor? O direito imobiliário, a gente falou no primeiro bloco, ele, na verdade, ele é bastante amplo, porque ele tem, na verdade, a gente tem que ver o direito imobiliário não como uma disciplina da faculdade, mas como um ramo que ele é multidisciplinar. Então, eu tenho a combinação ali do direito civil com o administrativo, com o ambiental, com o tributário, e isso gera várias demandas. Para a gente trabalhar com alguns exemplos, então, no meu caso, eu tenho uma atuação mais vinculada aos condomínios e às imobiliárias. Então, eu posso ali, como eu, né, prestar assessoria para o síndico, para o condomínio, a imobiliária que está fazendo o contrato, se relacionando com o inquilino. Esse é um tipo de atuação mais padrão. Quando eu tenho aí atividades de empreendimentos imobiliários, a incorporação imobiliária, o leigo conhece a incorporação imobiliária pela venda na planta. A ideia do apartamento que está sendo vendido na planta é uma incorporação imobiliária. Por trás eu tenho um advogado orientando como é que eu monto o projeto, a averbação do projeto na escritura e por aí vai. Os condomínios de lote, figuras puramente contratuais, né? Onde eu tenho aí um cliente que quer fazer uma doação para o filho, não sabe se pode, não sabe como faz, a doação de um imóvel, digamos. Ações possessórias, ações de uso capião. A pessoa está lá naquele imóvel, a gente costuma falar muito terreninho, né? Mas assim, uso capião de um apartamento lá. O cara comprou, não registrou, aquele que vendeu morreu, não está mais aqui, e eu preciso desse imóvel que eu já ocupo há 20 anos, há 15 anos. A ação de uso capião, ou uso capião cartorária, são áreas de atuação. O direito ambiental tem um casamento muito forte com o direito imobiliário. E vem crescendo muito, né? Porque as grandes incorporações estão focadas nisso também, né? Porque imagine que você tem, sei lá, uma rede hoteleira, alguma coisa assim, que vai fazer um grande empreendimento numa área que ela vai precisar de fazer os estudos ambientais. Então, por exemplo, eu já não tenho a qualificação do ambiental de modo refinado, mas assim, você vai ter aquele advogado que ele tem essa visão do imobiliário, do projeto imobiliário combinado com o ambiental. Professor, concurso público, o aluno sempre, né, enche os olhos, gosta e quer saber. Direito civil como um todo é bem cobrado. Direito imobiliário chega a ser cobrado em algum concurso? O direito civil, ele é uma disciplina básica, ainda que você vá se especializar, sei lá, administrativo, tributário, trabalhista, a base conceitual muito forte no direito civil, portanto, ele costuma ser muito cobrado nos concursos jurídicos, né? De cargos jurídicos, carreiras jurídicas, né? Agora, o imobiliário, pelo fato dele não ser uma disciplina própria, ele vai ser cobrado. O conhecimento que a gente usa, ele é cobrado nas provas específicas. Então, eu tenho conhecimento que eu preciso para resolver uma questão contratual, vai ser cobrado na prova de direito civil. A gente falava um pouco do direito ambiental, aí tem a prova do direito ambiental. Então, eu não tenho pelo menos até hoje... Assim, mas, de certa forma... Eu não tenho o conteúdo é cobrado. Sim, o conhecimento, ele nunca vai ser desperdiçado, O conhecimento não é desperdiçado e ele é cobrado, mas ele não é rotulado, vamos dizer assim, né? Esse conteúdo é direito imobiliário. Justamente porque o direito imobiliário, ele ainda não adquiriu uma autonomia. Ele é uma junção de várias áreas, o direito civil com o administrativo, com o tributário, por aí vai. Professor, outra possibilidade que muitos alunos às vezes não pensam é a área que você também tem essa dupla jornada aí e de noite você é professor, né? Então, me conta um pouquinho, há 11 anos você leciona e para quem você leciona? Quem é seu público? Bom, eu comecei sendo professor na faculdade ainda, né? Aliás, no colégio eu dava aula particular, que eu falei que eu era bom de exatas, né? Eu dava aula particular de física. Aí saí do colégio, fui dar aula já formado. Não, aí na faculdade os grupos de apresentação era sempre eu.
né? E depois de formado, meu primeiro trabalho foi como professor de cursinho. Eu comecei a dar aula de direito constitucional para cursinho preparatório de concurso. Aí depois, aí com o caminhar, o mestrado e tudo, eu acessei a faculdade. Passei um bom pedaço da minha vida dando aula para a faculdade. E nesse momento era o aluno que estava... Na faculdade a gente acaba lidando com todo mundo, desde aquele que está fazendo o seu primeiro curso, com aquele que está voltando para fazer o seu segundo, terceiro curso. Mas basicamente, na graduação, atuei muito tempo como professor de graduação, o aluno mesmo ali pelo seu primeiro curso de formação se formando, o jovem se formando. E de lá para cá eu estou agora mais recentemente trabalhando com cursos já mais específicos. Já, por exemplo, dei algumas aulas para a OAB aqui do Distrito Federal e já mais voltado para esse tema das locações, dos condomínios, o direito imobiliário de modo mais específico. E aí o público já é o jovem advogado, ou mesmo nem tão jovem assim, mas aquele que está querendo conhecimento naquela área específica. Então já é um conteúdo bem mais prático, bem mais focado na atuação do advogado no dia a dia. E são cursos mais curtos, professor? Mais acessíveis também para esses alunos que ainda estão se descobrindo? É legal, são cursos curtos. Claro que isso varia de curso para curso, professor para professor. Eu costumo trabalhar com esse formato de 5 aulas, que a gente repetiu aqui no Saber Direito, mas é mais ou menos o formato que a gente adapta, 5 aulas, 3 aulas. Em resumo, são cursos curtos. O preço, claro que varia de instituição para instituição. Me parece que é um preço acessível. A OAB aqui do Distrito Federal costuma fazer preços escalonados, então tem um preço para aquele que é estudante, tem um preço para o recém-formado, tem um preço para o advogado mais experiente. Costuma ser acessível, né? E é uma dica, sim, né? De repente você está pensando, e na verdade é uma recomendação, que você já esteja na graduação pensando que você já está na sua carreira. Sim. Né? Sempre imagine que a sua graduação já é o começo da sua carreira. E esses cursos, eles contribuem para você conhecer um pouco melhor e já ganhar uma orientação na atividade profissional. Bacana. Professor, já que a gente está dando dicas, me fala um pouquinho sobre uma literatura, pode ser na área jurídica mesmo, que é assim, aquela que não sai da sua cabeceira, que você indica para todo aluno. Olha, na verdade a gente precisa trabalhar com alguns exemplos, né? Dentro da área jurídica, eu sugiro, né, que você tenha leituras gerais. Então, dentro da ideia do direito como filosofia, assim, não sai da minha cabeceira lá, da mesinha lá do escritório, o livro de introdução, fugiu agora o nome exato dele, mas é um livro de introdução ao direito do Tércio Sampaio Ferraz, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um livro chamado Introdução, mas ele é bem denso e você precisa investir um pouco de energia nele, mas ele é muito importante. Eu tenho ele como livro... Seria a base aí para quem está saindo da faculdade. É um livro de pano de fundo para tudo, na minha opinião. Aí você pode imaginar livros mais técnicos. Eu gosto muito como o do direito civil ele é uma grande área, então você tem autores que escrevem as coleções. Eu, particularmente, gosto muito da coleção do Caio Mário, que já é um professor mais antigo, é um professor que eu lia quando eu estava na graduação. Hoje nós temos professores mais modernos, mais atualizados, mas a minha base veio lá do Caio Mário, né? A coleção de direito civil do Caio Mário. E agora estou muito focado no estudo do imobiliário, a gente trouxe até, recomendou, o livro do Silvio Capanema, que ele é a lei do inquilinato comentada artigo por artigo, e o Capanema é um professor que dispensa apresentações e trabalhou até na redação da lei do inquilinato, e é uma fonte de conhecimento para todos os professores que vêm daí para frente. Bacana. Professor, e sobre esse assunto, sobre literatura, a gente tem uma pergunta da Patrícia, que vem lá de Campo Grande. Pode rodar. Professor, que tipo de literatura te atrai quando se trata de comportamentos individuais e sociais voltados ao direito do cidadão? O senhor poderia esclarecer um pouco mais sobre esse assunto? E aí, professor, o que a gente pode falar para a Patrícia? A Patrícia, ela acerta mais uma vez, como o colega anterior, o Rômulo, porque a advocacia não é só a aplicação da letra da lei, jurisprudência. A advocacia, ela envolve você conhecer o outro. Aliás, o direito, de modo geral, eu falo advocacia porque eu estou na advocacia, né? Mas um juiz, um promotor, a gente está lidando com o ser humano. E você conhecer comportamentos e se preocupar em ouvir,
são ferramentas de trabalho importantes. Então, fora da leitura propriamente técnica, eu acho que vale a pena investir em leitura de psicologia comportamental. Livros que trabalham, né, com técnicas de persuasão, livros que trabalham com técnicas de negociação, técnica de escuta ativa, são livros de psicologia comportamental que vale a pena. A Patrícia sugeriu a ideia aí de leitura sobre direitos e garantias, né? A ideia dos direitos básicos estão lá na Constituição, é a mais falada, mais comentada. Mas de verdade, hoje, eu acho assim, no mundo moderno, com o meu olharzinho de direito civil, eu recomendo que se tenha um olhar muito atento para o direito de consumidor. Hoje tudo que a gente faz é ligado ao consumidor, grandes empresas, e você, né, como é que eu vou me relacionar com essa empresa que me liga no meio da tarde e quer me vender uma coisa e por aí vai. Tá certo. Professor, com essa dica, então, a gente finaliza o programa. Agradeço aqui todo o conhecimento passado para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre disponível. Um prazer estar com a equipe aqui. Bom, a gente fica por aqui. Você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem.